Olá, meus irmãos, a paz de Jesus Cristo a todos vocês, aqueles que vão chegar, aqueles que estão chegando, boa noite a todos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que ainda vão chegar conosco nesta noite. Que Deus possa estar abençoando, dando graça e concedendo vitória dentro da sua casa para a sua família. Quero já ir cumprimentando os irmãos que estão conosco, está conosco aqui como sempre a minha mãe, a irmã Neuda, Deus abençoe, nosso irmão Norton, a irmã Vera Galdino, a irmã Helena, o irmão Wilson, sua família, Deus abençoe, a paz de Jesus Cristo a todos os irmãos. Estamos apenas iniciando agora, 21 horas como combinado, toda quinta-feira aqui, até o dia em que Deus permitir, estaremos aqui todas as quintas-feiras, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Enquanto eu aguardo mais irmãos entrarem, quero ir já cumprimentando a todos que vão chegando. Otávio Romão, irmã Terezinha, Deus abençoe. Paz do Senhor também a irmã Solange, esposa do irmão Norton, Deus abençoe. O irmão Norton, a sua filhinha, Deus abençoe, sua casa, poderosamente. Que Deus possa continuar derramando da sua graça. Irmãos, sempre nós comentamos aqui na live que geralmente nós fazemos um resumo da pregação, mas hoje nós traremos um estudo aqui em especial sobre evangelismo digital. É muito importante, evangelismo nas redes sociais, o evangelismo através das redes sociais, através do WhatsApp, através do Facebook, enfim, através aí da tecnologia que Deus colocou nas nossas mãos. Também ontem nós tivemos um culto muito abençoado ali na congregação da Palmeirinha. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir a palavra, Deus usando a vida do irmão Norton. Foi uma bênção, irmãos, uma bênção mesmo. Um culto muito abençoado ontem. A presença de Deus estava marcante naquele culto, glória a Deus por isso. Onde nós ouvimos uma palavra em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 31. Tudo que for fazer, seja comer, seja beber, fazei tudo para a glória de Deus. E essa live também nesta noite é para a glória de Deus. Que o Senhor possa abençoar a minha e a sua vida e a vida daqueles que vão passar por esta live. E cremos, irmãos, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Quero cumprimentar aí a irmã Joseni, o irmão José Carlos, sua família, irmã Rosângela do Belém. Paz do Senhor, peço oração para minha família, sou de Guarapuava. Deus abençoe a todos os irmãos da cidade de Guarapuava, Deus abençoe vocês. Nós temos ali amigos na cidade de Guarapuava também, pastores, pregadores. Irmã Helena Bezuska, glória a Deus e aleluia. É isso aí, irmãos, é glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, e aleluia e glória a Deus. Isso aí que nós vamos tendo vitória. Irmã Terezinha, Deus abençoe. Graças a Deus pela vida de vocês, pela vida daqueles que vão chegar conosco. Daqui a alguns minutos aí estaremos iniciando uma palavra para o seu coração. Amém? Vamos falar hoje sobre o evangelismo digital. Eu peço para que você já vá compartilhando essa live. Por gentileza, irmãos, compartilhe aí no seu WhatsApp, compartilha no seu status. É só você pegar aqui o link que está aqui embaixo. Aí embaixo no seu Facebook, pega esse link, compartilha. Grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, compartilha aí na sua linha de tempo, compartilha nos grupos da igreja também, você aí que faz parte da Igreja Assembleia de Deus da Palmeirinha, de outras congregações, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Católica, não sei qual que é a sua igreja, vai lá, compartilhe com seus amigos, porque hoje temos um assunto muito interessante, o evangelismo digital, como evangelizar através das redes sociais, muito importante. Enquanto isso eu vou aguardando aqui e já estaremos iniciando esta palavra nesta noite. Eu peço para que cada um que entrar aí, irmãos, dê um like, assim confirma que você está junto conosco nesta noite. Temos 16 pessoas aqui ainda e creio que vai aumentar esta live. Quando você compartilha nos grupos, quando você abre salas, a possibilidade de aumentar e abranger mais pessoas é muito grande. Então eu peço para que você esteja compartilhando, porque mais pessoas precisam ouvir esta palavra. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Eu estou perdido hoje na questão de horário aqui, porque o outro celular, na questão de horas, está um pouco longe, mas deixa eu ver aqui. São 21 horas e
4 minutos. Daqui 2 minutos nós iniciamos. José Carlos Ferreira, Deus abençoe, irmão. Paz do Senhor. Quem está conosco aí, irmãos, vai colocando o seu nome, vai deixando aí a sua saudação. Deixe da onde que você está falando. Comenta aí da onde que você está falando, da qual cidade que você está falando, que eu quero ver aonde que essa live vai chegar hoje. Comenta aí, aonde que essa live está chegando, aonde que esta mensagem vai chegar. Você que é de outra cidade, não é de Ponta Grossa, coloque aí para nós por gentileza. Você que não é aqui da cidade de Ponta Grossa, você que é de outra cidade, coloque aí o nome da sua cidade. E vamos ajudar a compartilhar o bem, irmãos, levar o bem para frente, levar a palavra de Deus, levar a verdade. Porque nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época que está sendo aí de grande dificuldade para todos, e nós precisamos levar o bem, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor que não volta vazia, esta poderosa palavra. Deus abençoe os irmãos que estão conosco, irmã Lucimar, Deus abençoe a sua casa, a sua família, enfim, todos vocês aí, um abraço, que Deus abençoe. Quem mais está conosco aí, irmãos? Vai deixando o seu nome, irmão Ide Vieira, irmã, Deus abençoe. Valparaíso de Goiás, é bem longe, Deus abençoe vocês. Goiás está conosco aí também, irmãos. Valparaíso, Goiás, é um pouquinho longe daqui da cidade de Ponta Grossa, mas através aí do Facebook, através das redes sociais, nós podemos estar juntos, muito perto um do outro, e essa ferramenta aí que Deus nos deu para a glória dele. Amém? Então nesta noite vamos estar aqui falando um pouco sobre evangelismo nas redes sociais, o evangelismo digital. Para tanto eu quero ler um texto que está na palavra de Deus, quero fazer leitura de 2 textos nesta noite. O primeiro texto está no livro do profeta Abacuque. Eu quero que você anote também esse texto, que você registre aí na sua casa ou até mesmo no seu celular. Abacuque capítulo 2, Abacuque capítulo de número 2 e versículo de número 2. Abacuque 2:2 diz assim: O Senhor respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eu vou repetir, eu peço para que você guarde esse texto e preste muita atenção naquilo que está sendo falado. Diz assim: O Senhor respondeu e disse: Escreve a visão, ou seja, escreve aquilo que Deus está mostrando. Escreve, grava sobre tábuas, porque naquele tempo eram gravados sobre tábuas. Grava, está falando, registra a informação, para que possa ler até quem passa correndo. Está falando aqui de se registrar, de mostrarmos, de escrever com letras garrafais, letras grandes, para que até quem passar correndo possa estar enxergando. É o que Deus está falando aqui para Abacuque, da visão que Deus havia lhe dado. Esse texto é um texto importante, irmãos, que mostra em que Deus se importa que as pessoas venham compreender a mensagem que Ele está transmitindo e querendo passar para os seus filhos, passar para o seu povo, passar para toda a humanidade. Um outro texto importante nesta noite, Tito capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, um homem que foi discípulo de Cristo e um dos homens que mais foi usado por Deus para propagar o evangelho. Paulo escreveu a um dos seus, porque Paulo tinha muitos homens que o qual ele tinha ganhado através da pregação do evangelho, e esse homem chamado Tito foi um dos filhos na fé do apóstolo Paulo. E Paulo prega a palavra, prega o evangelho nesse texto de Tito capítulo 2, versículo 11. Paulo vai aqui trazer e registrarmos que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, que a palavra graça significa favor imerecido de Deus, se manifestou trazendo salvação a todos os homens, isto é, através de Jesus Cristo. Então no texto, irmãos, nós vemos aqui que a importância de pregar o evangelho,
Marcos 16:15, Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai a toda criatura. Você já ouviu isso por várias vezes aqui nestas lives. Então, é vontade de Deus que as pessoas ouçam a palavra. É vontade do Senhor que as pessoas venham ouvir o Evangelho. Só que eu quero colocar aqui algumas observações quando se trata de Evangelho digital. Nós estamos vivendo a era da tecnologia, a era da informática, uma era muito avançada no que diz respeito ao conhecimento. E isso já está registrado na Bíblia Sagrada. Em Daniel capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria e muitos correriam de uma parte a outra. A Bíblia está falando, irmãos, de um tempo, Daniel está profetizando isso há muitos anos antes de Cristo, dizendo que haveria de chegar um tempo em que a tecnologia, a ciência, o conhecimento seria de maneira muito grande, seria muito abrangente o conhecimento na face da terra. E hoje nós vemos, irmãos, que a tecnologia tem avançado dia a dia. Eu não sei se você sabe, mas a cada cerca de 6 meses as informações são totalmente atualizadas no mundo hoje. Tudo aquilo que você aprendeu de informática, com 6 meses, com certeza você vai precisar se atualizar. As pessoas que fazem alguma formação, seja qual é o curso, qual a ciência, qual a área que você faça, as pessoas precisam estar sendo atualizadas, porque as informações se atualizam a cada 6 meses no mundo. Por isso que hoje o conhecimento é muito grande. Hoje uma criança de aproximadamente 10 anos de idade, ele tem muito mais informações do que um imperador romano na época. Porque os imperadores, eles precisavam recorrer às bibliotecas, precisavam recorrer aos seus mestres, aos seus coaches da época, que eram pessoas chamadas pedagogos, que estudavam e que davam estudos para eles. Mas hoje é diferente. Hoje, através, por exemplo, de um vídeo do YouTube, uma criança de 10 anos de idade, ela pode receber uma carga de informação muito grande. Haja visto que as informações também não são direcionadas, são informações que às vezes vêm com uma enxurrada, tanto coisas ruins quanto coisas boas. Então o conhecimento é muito grande. A tecnologia, a era da informação é que nós estamos vivendo. E nós estamos aí com a internet, que é a rede mundial de computadores. Para quem não sabe o que é a internet, rede mundial de computadores. E através desta grande ferramenta da internet, irmãos, nós podemos pregar o Evangelho. Primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos se desfazer de qualquer preconceito. Porque nessa pandemia os pastores, os pregadores estão enxergando e vendo a necessidade que é da internet. Eu vi por muitas vezes pastores pregando contra a internet, pessoas falando contra as redes sociais, muitas vezes pregando contra. E agora nós vemos a necessidade disso, irmãos. Claro que a internet é algo amoral. Amoral, o que é isso? Não é imoral e também não é moral. A moral é aquilo que está no meio termo. É aquilo que você usa, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é a internet. Ou seja, então a internet você pode usar ela para glorificar a Deus, ou quanto também para se glorificar a si mesmo, ou glorificar até mesmo o inimigo da nossa alma. A internet é considerada aí como uma espada de 2 gumes. Ou seja, ela pode puxar para o lado bem ou pode puxar para o lado do mal. E diante disso, de tantas informações que nós recebemos nos dias de hoje, nós precisamos estar atentos e observar aí que a internet sim é algo benéfico para a nossa vida. Ainda que o inimigo use a internet com muitas informações, trazendo maldade para as pessoas, ensinando coisas que não edificam, ensinando e trazendo ensinamentos que não vão agregar em nada na vida das pessoas. Mas nós precisamos ter consciência de que precisamos usar para o bem. Alguns anos atrás, eu não era convertido nessa época, talvez alguns que estão aí já eram, mas se pregava contra a televisão. Muitos foram os pregadores, pastores que pregaram contra a televisão. A televisão também, ela é algo amoral. Por quê? Porque ela também pode ser usada para o bem, quanto ser usada para o mal. É claro que hoje nós vemos aí muitos programas de televisão que ao invés de trazer o verdadeiro evangelho, eles trazem muitas vezes um evangelho híbrido, um evangelho fraco, um evangelho sincrético, um evangelho terreno, mundano. Mas se fosse usada a televisão de uma maneira certa, correta, para se pregar a palavra de Deus, com certeza seria uma grande ferramenta nas mãos do Senhor. Então a internet, como da mesma forma, irmãos, ela precisa ser usada com sabedoria. Nós precisamos usar para a glória de Deus.
Como o texto que eu mencionei aqui no início, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Fazer tudo para a glória de Deus. A internet, as nossas redes sociais, tudo também precisa de alguma forma estar glorificando a Deus. Então nós olhamos aqui, irmãos, a primeira observação. Se você quiser anotar já aí para ir trazendo informação para você sobre evangelismo digital, evangelismo nas redes sociais, é que nós estamos vivendo a era do conhecimento. De Daniel capítulo 12, versículo 6. Há muito conhecimento e muita informação sendo gerada dia a dia. Muita informação. E quando se fala de evangelho, de pregação da palavra de Deus, existem também, irmãos, uma dificuldade aqui para você entender o que é certo, o que é errado, porque são muitas informações em relação à pregação da palavra. Tem pessoas que ficam até perdidas em saber no que acreditar, no que é certo, no que é errado. Por isso você precisa se atentar para a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira pregação. E mais no final estarei falando aqui sobre essa importância, mas de você, como você discernir o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. O que é verdadeiro evangelho e o que não é verdadeiro evangelho. Que todo o verdadeiro e o falso está aí nas redes sociais. Então, a segunda observação é que por mais que nós estamos numa era digital, nós temos um Deus real. Por mais que a situação que nós vivemos, e eu estou falando aqui contigo, eu não estou aí dentro da sua casa de maneira presente, eu estou de maneira digital aí na sua frente falando contigo, mas o nosso Deus, ele é um Deus real. O Deus que está comigo real aqui é o Deus que está aí com você nesse exato momento. Nós estamos impossibilitados de estar um ao lado do outro. Eu estou aqui impossibilitado de estender a minha mão para você e você me cumprimentar. Nós estamos impossibilitados, mas porque nós estamos aqui como trazendo informações digitais, informações online. Mas Deus, ele não é um Deus que está no online. Pelo contrário, mas Deus está em espírito e em verdade em todos os lugares. Deus está presente. Então Deus está contigo aí. Deus está comigo aqui. A informação é que nós temos um Deus real para pecadores digitais. Assim como o pecado é praticado de forma offline, aonde ninguém vê, assim como o pecado é praticado, irmãos, de maneira que as pessoas não enxergam, que as pessoas não vê, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que sabe tudo, ele sabe e conhece muito bem a minha e a sua vida. Por mais que nós vivemos a era digital, a era do online, Deus é aquele que enxerga no offline, é aquele que vê tudo offline, é aquele que se vê por trás da lente, por trás da câmera, por trás daquilo que eu e você estamos vendo. Mais do que isto ainda, ele vê por dentro e ele vem por fora. Ele conhece o meu e conhece o teu coração. Ele sabe do que você precisa, ele sabe do que você sente, ele sabe qual é a tua necessidade, ele sabe daquilo que você está sentindo, pensando, ele sabe como será o teu amanhã, ele conhece o teu passado. Deus conhece todas as coisas. Tudo está registrado, patente diante dos seus olhos. Portanto, então, se nós temos a era digital, Deus é um Deus real. Podemos dizer então que existem pecados na vida real, mas também existem pecados no digital. Quantos são os pecados da era digital, irmãos, que nós vemos nos dias de hoje? Poderíamos falar aí das fake news, que são todos os momentos. Você sair aí pela tua rede social, se você caminhar aí pela tua linha de tempo no Facebook, você vai observar quantas e quantas são as informações como fake news. Ou seja, o que é fake news? Fake news é uma mentira nova. Ou seja, mais uma mentira nova que está sendo lançada. Só que o evangelho não é uma mentira nova. O evangelho é uma boa nova que é transmitida ao teu coração. O evangelho é a verdade nova que sempre está se renovando na sua vida. Por isso nós estamos aqui pregando o evangelho. E não estamos pregando fake news. Não estamos pregando mentira. Não estamos enganando ninguém. Não estamos aqui para ludibriar as pessoas. Pelo contrário, estamos aqui para trazer uma palavra para aqueles que estão desesperados, uma palavra para aquele que está cansado, uma palavra para aquele que está passando por dificuldade, para aquele que está depressivo, para aquele que precisa ser alcançado pelo Senhor pelas suas mãos. Então observe, irmãos, que pecadores digitais nas mãos de um Deus real. E quantos são os pecados digitais? Muitos são os pecados digitais.
É perigoso as pessoas pecarem digital, de forma digital, a qualquer momento, irmãos. E o mesmo Deus que julga no offline é o mesmo Deus que julga o online. Os pecados praticados digitalmente, ou seja, através do celular ou através até mesmo na vida real, prática do dia a dia, sem o celular na mão, sem a internet, para Deus é a mesma coisa. Se você fala mal de uma pessoa, irmãos, para outra pessoa presencialmente, quando você fala pelas redes sociais, eu acredito que seja pior ainda. Ou por que pior? Porque essa mensagem, a pessoa não está podendo se defender e você está lançando uma palavra para várias outras pessoas. Você está lançando um comentário não apenas, irmãos, para o teu celular. Você está lançando um comentário para o mundo inteiro. Para várias e várias pessoas que você conhece e não conhece. Por isso, o perigo das fake news. Fake news nada mais é do que uma mentira. E a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, irmãos, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E uma das formas que ele usa é a mentira, porque ele é o pai da mentira. O inimigo usa de muitas mentiras. E as pessoas usam a mentira na internet. Então tome cuidado com as mentiras e para que você também não seja um propagador de mentira. Observe bem as informações. Quando você receber uma notícia, receber um link, receber uma informação de um site, de um blog, receber uma publicação, observe se essa informação é real, é verdadeira, se tem procedência, se o site é verdadeiro, se não é. Porque nós vivemos hoje a era da fake news, a era da mentira. Mas a palavra de Deus é a palavra da verdade e o nosso Deus é a verdade. A segunda observação aqui, por mais que o tempo mudou, o tempo de Daniel, que ele estava profetizando uma época de conhecimento, de tecnologia, por mais que o tempo esteja mudando, a tecnologia está avançando cada dia mais, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em todas as dispensações, ou seja, em todas as épocas, Jesus sempre foi e sempre será o mesmo. Na dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milenial, as dispensações, plenitude dos tempos que virão, o Senhor continuará o mesmo. Ele continua sendo verdadeiro, continua sendo fiel, continua sendo todo-poderoso, continua sendo aquele que conhece todas as coisas, continua sendo aquele que vai estender a mão dele para mim e para você. O Senhor é o mesmo. Então guarde isso. A tecnologia muda, mas Deus não muda. A tecnologia avança, mas Deus continua no seu mesmo caráter. A tecnologia e os valores dessa terra estão mudando. Paulo diz em Romanos capítulo 12, irmãos, não vos conformeis ou entrei na forma do mundo, porque o mundo é mutável, o mundo muda. A palavra ali, irmãos, quer dizer que muda, que está em transição a todo momento. O que era valor no mundo hoje, talvez já não tenha mais valor hoje, porque está numa mudança total. Está sendo mudado dia a dia os valores do mundo. A sociedade está mudando. Você observa aí o que era valor alguns anos atrás, hoje talvez já não é mais valor. Mas a palavra de Deus permanece com seus valores eternos. Por isso a importância de se pregar a palavra de Deus. Por mais que a rede social mude e a tecnologia avance, por mais que você troque de celular sempre, ou uma vez por ano, ou a cada 6 meses, não sei, a informação da palavra de Deus, irmãos, ela sempre vai permanecer fiel e verdadeira, ela não muda. Os valores da palavra de Deus não mudam. O que foi verdade para Adão e Eva vai continuar sendo verdade até o fim dos séculos. O que era mentira no passado vai continuar sendo mentira. O que era crime vai continuar sendo crime. Por mais que a lei dos homens ela mude em algumas coisas, estão tentando mudar algumas leis, perverter e transformar, irmãos, alguns mandamentos, leis no Congresso Nacional, até mesmo dos homens. Eu digo para você que a lei de Deus ela não altera, a lei de Deus ela não muda. A terceira observação aqui, que eu estou falando para você, é que nós precisamos atentar, irmãos, as pessoas que nós estamos tendo relacionamentos. Estamos falando de evangelismo nas redes sociais. E para se evangelizar nas redes sociais, transmitir a palavra de Deus, nós precisamos aqui ter uma rede de relacionamentos. Essa linguagem, mas talvez você não conheça isso, mas rede de relacionamentos hoje, ela significa network. Ou seja, network é uma rede de contatos, uma rede de relacionamentos. E você precisa ter uma network, uma rede de relacionamentos.
Essa linguagem talvez para alguém seja desconhecida, mas para aqueles que já são habituais, são acostumados com a internet, com as informações aí, sabem que network é uma rede de contatos e você precisa ter. Jesus Cristo tinha uma rede de contatos, ou seja, ele tinha os seus 12, dos 12 tinha os 70, dos 70 ele tinha 120, dos 120 ele tinha 500 e assim por diante. Nós precisamos ter redes de contatos. E contatos, irmãos, que nós podemos conversar, nós podemos dialogar, nós podemos compartilhar. Quantos contatos você tem no teu WhatsApp? Quantos contatos você tem aí no teu Facebook? Quantos contatos você tem nas tuas redes sociais, como o Instagram e assim por diante? Você precisa ter uma rede de contatos. Só que a tua rede de contatos também, você precisa observar o seguinte: quem são as pessoas que estão dentro da sua rede de contato? Tá bom? Porque dependendo do tipo de pessoa que esteja na sua rede de contato, mas é claro que nós precisamos ganhar todas as pessoas. Eu não posso, como pastor, fazer inimizade com as pessoas ou fazer acepção de pessoas. Como pastor, como um servo de Deus, e assim como Cristo fazia, Cristo não fazia acepção de pessoas. Pelo contrário, ele disse assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus Cristo era alguém que as pessoas procuravam ele. Ou seja, as pessoas estavam, e ele estava no meio de pessoas que talvez aos olhos da sociedade eram pessoas indignas, como pecadores, cobradores de impostos, até mesmo prostitutas. Jesus Cristo, ele ia até essas pessoas, mas não ia para entrar com essas pessoas e talvez ser corrompido pelos valores dessas pessoas. Pelo contrário, Jesus Cristo, ele tinha contato com essas pessoas para que pudesse ganhar estas pessoas. Você olha na Bíblia e você vai ver aqui que Jesus Cristo, irmãos, ele atravessa todo um território chamado território de Samaria, em João capítulo 4. E a Bíblia diz que é necessário passar por Samaria. Por quê? É necessário porque ele precisava ir ao encontro de uma única alma, de uma única pessoa. Que pessoa era essa, irmãos? Era o prefeito de Jerusalém? Que pessoa era essa? Era a pessoa que era a mais conhecida dentro de Samaria? Era uma pessoa mais importante naquela cidade de Samaria? Não. Era simplesmente uma mulher que era desconsiderada pela sociedade. Talvez alguns ainda vão dizer que essa mulher era até uma prostituta porque estava no seu 5º relacionamento conjugal. A Bíblia ainda não fala se essa mulher era ou não era uma prostituta. O que a Bíblia nos faz entender é que essa mulher estava no seu 5º relacionamento. Era uma mulher vazia, era uma mulher que precisava de pessoas, era uma mulher que precisava de contato, era uma mulher que precisava de relacionamento. Só que Jesus vai ao encontro, Jesus atravessa a dificuldade, Jesus arrisca a vida dele para ganhar aquela vida. Ou seja, ele vai atrás dos seus contatos, ele vai para ganhar pessoas. E nós também precisamos, irmãos, alcançar pessoas, não importa quem são essas pessoas. Mais à frente eu vou falar aqui do grupo e classe de pessoas que precisamos aí ter contatos para que possamos ganhar estas pessoas. Então, evangelismo nas redes sociais, evangelismo digital, nós precisamos aí ter uma network. O que é isso? Uma rede de contatos, irmãos. Precisamos ter vários contatos. Por isso que eu sempre observo aí no meu Facebook, eu sempre estou aceitando amizade de pessoas. É claro que eu não aceito pessoas que não têm foto, pessoas que têm 1, 2 ou 3 amigos, às vezes eu não aceito também, porque pode ser um fake, pode ser um perfil falso. Tem pessoas, irmãos, que te seguem apenas para tentar tirar um proveito de você, para tentar conquistar alguma informação. Então nós precisamos ser prudentes como as serpentes e mansos como pomba. Precisamos atentar, precisamos estar vigilantes nessa questão. Outra observação é que você precisa, irmãos, estar atento à tua rede de contatos no teu Facebook. Quem são as pessoas que você se relaciona verdadeiramente? Ou seja, quais pessoas que você compartilha, que você troca informações? Quais são as pessoas que, por exemplo, você faz parte dos grupos dentro da tua rede social, até mesmo no WhatsApp? Por quê? Porque dependendo do grupo de pessoas também, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, a Bíblia diz assim que as más conversações corrompem os bons costumes. Não é bíblico, mas está na Bíblia um dizer, ou seja, o princípio está na Bíblia, que os nossos avós, pais já falavam. Diz assim: diga-me com quem andas e te direis quem és. Hoje eu poderia dizer para você assim: diga-me quem você segue e eu te direis quem você é. Então, preste atenção nas pessoas que você segue, nas páginas que você segue. Quem são as pessoas que você está seguindo?
Até porque, irmãos, tudo aquilo que você segue, as pessoas conseguem ver, visualizar as pessoas que vocês estão vendo. Então tem pessoas aí que às vezes está queimando a cara dele, ou seja, está se prejudicando, irmãos, dependendo do tipo de pessoa que ele está seguindo aí. Então tome cuidado, porque nós precisamos atentar, irmãos, quem são os nossos relacionamentos. Salmo de número 1 diz a Bíblia Sagrada assim que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é isso? Você precisa ficar atento, irmãos. Quem são as pessoas que te influenciam na rede social? Você é influenciado por alguém? Você é influenciado por que tipo de pessoa? Quais vídeos você costuma assistir? Hoje nós vemos muito na rede social, nós vemos os memes, nós vemos aí as chocarrices. O que é chocarrice, irmãos? Zombaria, tiração de sarro, até mesmo com o nome de Jesus. Pessoas aí que usam o nome de Jesus, usam o Evangelho, usam a presença de Deus, o Espírito Santo para zombar o nome de pastor e assim por diante. Eu não apoio isso, não sou a favor desse tipo de situação, porque Deus não se agrada disso, irmãos. Deus não se agrada da zombaria, principalmente com as coisas sagradas, principalmente com a palavra dele, principalmente com os servos dele. Então tome cuidado com isso aí. Cuidado com as pessoas que você fica se relacionando. Você sabia que você, irmãos, é resultado das 5 pessoas que você anda, das 5 pessoas que você tem relacionamento direto? Isso é uma verdade bíblica e uma verdade científica. Você é resultado dos teus relacionamentos. Se você vive no meio de várias pessoas, irmãos, que pensam de uma certa forma, você vai começar a pensar daquela forma. Então tome cuidado. A maneira com que você anda pensando. Quem está lhe influenciando? Precisamos ganhar as pessoas, precisamos ter bons contatos. Mas agora aqui é algo interessante. Eu preciso falar contigo, irmãos, que quais as características e as qualidades, o que nós precisamos para pregar nas redes sociais. O que eu preciso e você precisa para pregar nas redes sociais. Primeira observação. Pregar nas redes sociais não é pregar aos ouvidos. Pregar nas redes sociais, pregar numa live, pregar de forma digital não é a mesma coisa que se pregar dentro de uma igreja. Não é a mesma coisa que se pregar na praça, não é a mesma coisa que você pregar na rua, no púlpito. Não. Pregar aqui, você está pregando aos olhos e não somente aos ouvidos. Por que pregando aos olhos? Porque geralmente quem vem assistir uma live sua aqui, quem passa pelas suas lives, quem passa pelo seu perfil, quem está lhe ouvindo, são pessoas que conhecem teu dia a dia, as tuas publicações. De nada adianta, por exemplo, eu ficar publicando piadinha o dia inteiro e à noite eu chegar aqui e ficar publicando live falando contigo. De nada adianta, por exemplo, eu publicar coisas que não tem nada a ver com Deus e à noite querer falar de Deus. Eu preciso ter coerência naquilo que eu publico e naquilo que eu prego. Então nós precisamos pregar aos ouvidos e precisamos pregar aos olhos. Ou seja, as pessoas aprendem mais na rede social não pelo que ouvem, sim pelo que veem. Você sabia que uma das melhores formas de se pregar é pregar aos olhos, mais do que pregar aos ouvidos. Porque aquilo que você ouve, talvez você até esqueça, mas aquilo que você vê, dificilmente você vai esquecer. Então fique atento para isso. A primeira observação aqui é que pregar nas redes sociais, antes de tudo, é pregar aos olhos. Então tenha coerência, meu amigo e minha amiga. A maneira com que você porta, o que você publica nas redes sociais, quais são as frases que você coloca. Será que você não está aí só apenas sendo um contador de piadas no Facebook e à noite você quer pregar a palavra? Com certeza as pessoas não vão lhe dar ouvido. Por quê? Porque a tua vida está em desconexão com aquilo que você está pregando. Se você está entendendo, coloca amém aí para mim, por gentileza, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Outra observação, você precisa ter um testemunho, como eu disse aqui, coerência de palavras com a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você precisa sim ter um testemunho bom. Por quê? Porque se de repente eu estou falando numa live aqui contigo, e aí o que acontece, irmãos? Se eu não tenho um bom testemunho perante a sociedade, pode acontecer de que eu seja acusado pelo diabo. Pode acontecer, irmãos, de que eu seja reprovado pelas pessoas, que eu seja reprovado por aqueles que me ouvem. Então eu preciso ter um bom testemunho. Eu preciso ter uma boa conduta na sociedade onde eu vivo, ou seja, onde eu trabalho. As pessoas precisam ver a minha vida realmente, que Deus está na minha vida, dentro do meu trabalho, na escola, no trânsito.
De repente, que tal você fazendo uma live aqui e na hora do almoço ou de dia, de repente você é fechado no trânsito e você manda uma pessoa calar a boca e você está brigando e você quer dar tiro, você quer mostrar o revólver. Não, você vai ganhar pelo teu testemunho, pela tua vida, pela maneira de você... A tua vida fala mais do que palavras. O nosso testemunho fala mais do que palavras, com certeza. A terceira observação aqui é que se pregar em redes sociais, pregar de forma digital, precisa-se de moderação. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e sal da tempero, certo? O sal da tempero, é isso aí? Então significa que nós precisamos de moderação. O que é moderação? Não é uma avalanche de versículos, não é um amontoado de textos, não é simplesmente, irmãos, um monte de publicação dizendo que Jesus é bom, dizendo que Jesus salva. Não, não é isso não, porque isso gera confusão e irritação. As pessoas vão ficar irritadas com você. As pessoas não vão nem observar aquilo que você está falando. As pessoas vão achar que você é simplesmente mais um, mas não. A verdadeira pregação, ela tem moderação, ou seja, ela tem um endereço certo, uma forma certa, tempo certo e correto de se pregar a palavra de Deus. Precisamos ser moderados, precisamos ser equilibrados. Por isso nós somos o sal da terra. O sal traz equilíbrio. Precisamos de equilíbrio na nossa rede social, na nossa pregação, nos nossos relacionamentos aqui, irmãos, para se pregar a palavra de Deus. Agora, qual a melhor forma para pregar a palavra de Deus através das redes sociais? Compartilha isso aí, irmãos, que vai ficar muito bom esse texto aqui, vai ficar muito bom essa live aqui. Compartilha com mais pessoas o possível, o máximo que você puder. Compartilha aí com os teus amigos da Escola Bíblica Dominical. Compartilha com os evangelistas, com aqueles que têm vontade de evangelizar, com o teu pastor, com os teus professores. Compartilha aí agora, em nome de Jesus Cristo, que nós vamos aqui para um tópico interessante. Qual a melhor forma de se pregar na rede social? Qual a maneira correta para se pregar nas redes sociais? Amém? Vamos lá? Então, a primeira observação. Antes de você publicar qualquer coisa, seja de âmbito evangelístico, você vai evangelizar. Faça-se a seguinte pergunta: Jesus publicaria isso que eu estou publicando? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele publicaria esta informação? Ele repassaria esta notícia? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele ia publicar esse texto, essa imagem, essa palavra, esse vídeo? Então fica essa pergunta. Sempre antes de você publicar ou compartilhar qualquer texto, compartilhar, irmãos, qualquer versículo, parte da palavra de Deus, sempre faça esta pergunta para si mesmo. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele compartilharia isso? Eu tenho certeza, irmãos, que você vai compartilhar só aquilo que é de Deus, só aquilo que edifica. Aquilo que não edifica, com certeza você não vai. Mas aquilo que for para edificar, com certeza você vai compartilhar. Amém? Tá entendendo? Coloca amém aí, por gentileza. Qual a melhor forma de se pregar a palavra de Deus? A Bíblia vai nos informar, irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, que Jesus Cristo, quando foi chamar os discípulos, ele chamou os discípulos e eles estavam fazendo o quê? Consertando as redes. Eu faço aqui uma analogia, uma comparação com a rede de pescar peixe e com a rede social. Ou seja, nós precisamos ter a rede certa para se pescar os peixes certos. Precisamos da mesma forma ter a rede social correta para se ganhar as pessoas certas. Como assim? Aonde que você vai publicar? Aonde que você vai publicar, irmãos? A palavra de Deus. Na qual rede social que você vai publicar? Qual a melhor rede para você publicar? Tem muitas redes sociais hoje. Eu sei que tem pessoas que não utilizam-se de todas e talvez isso nem é muito bom mesmo. Mas você pode utilizar algumas redes sociais para se pregar o evangelho. Por exemplo, o teu Facebook. Você pode utilizar também do WhatsApp, que já é considerado uma rede social. Também você pode pregar através do teu WhatsApp. Você pode pregar também através do teu Instagram.
Você pode pregar também através de um canal do YouTube e lá montar um canal de pregação e pregar através desse canal. Você tem essa grande possibilidade nas suas mãos, uma ferramenta que Deus está lhe dando. Então você já não tem mais desculpas para dizer assim, eu não tenho tempo para evangelizar. Se você não tem, diz assim, se eu não tenho tempo para evangelizar, você tem tempo para curtir as coisas dos outros. Você tem tempo para curtir muitas vezes assuntos que não interessam. Você tem tempo para curtir umas notícias de tragédia. E muitas vezes nós colocamos que não temos tempos para compartilhar a palavra de Deus. Pastor, mas ninguém curte a palavra de Deus. Não é ninguém, mas isso é uma mentira. Muitas pessoas curtem. Porque muitas pessoas são envergonhadas. Tem pessoas que têm vergonha de manifestar a sua vida, de dizer que ele acredita na palavra de Deus. Tem pessoas que têm uma certa timidez de se manifestar. Mas, sim, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, pregar a palavra de Deus. Precisamos, irmãos, pregar a palavra do Senhor. Precisamos aqui usar a rede certa, a maneira correta para estar pregando a palavra de Deus. Então use a tua rede social para você estar pregando, para você estar evangelizando. Eu não sei qual rede que você está usando, mas eu geralmente uso aqui o Facebook e o YouTube. Tem um canal no YouTube lá e estou aqui com a página no Facebook, utilizando disso aqui para fazer lives, para edificar vidas, para abençoar vidas. Não estamos aqui, irmãos, angariando dinheiro, pelo contrário, estamos aqui pregando a palavra de Deus e trazendo informação da palavra de Deus para a sua vida, para que possamos ser edificados cada vez mais. Amém? Então, use a rede certa. Eu faço uma pergunta para você. Qual é a melhor rede? Qual é a melhor rede social para você estar evangelizando? É o Facebook? Faça isso. Se é o Instagram, faça. Se é o YouTube, se você acha que o YouTube é bom, faça isso, mas faça tudo para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Qual a melhor forma de se pregar? Estamos aí nesse tópico, nessa pergunta. Então, defina horários certos para você estar evangelizando, pregando, ministrando versículos da palavra de Deus. O horário que as pessoas mais estão no Facebook, irmãos, é das 6 até as 8 da manhã, é horário das 11 até as 2 horas da tarde e horário a partir das 6 horas até as 9 horas da noite. Esses são chamados horários de tráfego, ou seja, é o horário que as pessoas mais estão nas redes sociais. É esse horário que nós estamos aqui. Tem muitas pessoas nas redes sociais. Ou seja, é nesses horários que você precisa sempre estar compartilhando a palavra de Deus, compartilhando um versículo, compartilhando um texto, compartilhando um vídeo. E faça isso em nome de Jesus Cristo. Faça porque assim como o diabo está usando a rede social para o mal, use a rede social para o bem. Use para que o nome do Senhor seja exaltado. Tenha horários certos para você evangelizar. Crie o hábito. Crie esse hábito de quando depois que você levanta, você tem o teu período de oração, que você lava teu rosto, você escova teus dentes, que você vai para as tuas atividades. No momento que você for pegar o teu celular, tenha por hábito compartilhar um versículo com alguém. Tenha por hábito compartilhar um versículo num grupo do celular. Eu faço isso, os irmãos aqui que são da minha igreja sabem disso. Eu compartilho aí quase que todos os dias, mas é só o dia que talvez tenha algum problema mesmo, mas compartilho quase que todos os dias, ou todos os dias estou compartilhando versículos da palavra de Deus. Uma forma de você compartilhar também é você compartilhar, por exemplo, os evangelhos. Cada dia você compartilha uma parte. Você compartilhar provérbios. Cada dia você compartilha um provérbios. Porque são quantos provérbios tem na Bíblia? 31 provérbios. A maioria dos meses tem 31 dias. Então você compartilha um provérbios por dia. Dia 1, provérbio 1. Dia 2, provérbio 2. Dia 3, provérbio 3. Até 31, que são 31 provérbios. Você pode compartilhar capítulos, por exemplo, capítulo 1 de Tiago, capítulo 2 de Tiago, capítulo 3, capítulo 4. Você pode compartilhar partes de um capítulo. Você pode pegar vídeos do YouTube, por exemplo, Cid Moreira, que tem a palavra de Deus. Eu sei que posso citar aqui, mas porque é muito conhecido. Você pode compartilhar um vídeo que a pessoa narre a palavra de Deus. Você pode compartilhar uma pregação. É claro que pela manhã as pessoas não vão estar ouvindo uma pregação inteira, mas porque as pessoas estão levantando, correndo e indo para o seu trabalho. Mas se você compartilhar apenas um versículo, tenho certeza que as pessoas vão ler. Até porque nós vamos falar aqui da necessidade de você compartilhar textos curtos,
para que as pessoas possam ler, porque as pessoas não têm o hábito de ler bastante. As pessoas não gostam. Nós no Brasil aqui, principalmente no Brasil, irmãos, as pessoas não têm costume pela leitura. As pessoas não leem nada. Tem gente que não lê nem um livro por ano. Tem gente que não gosta de ler. Então, as pessoas têm essa dificuldade com o ler. Então, talvez se você acha assim, não vão ler, então compartilha áudios, compartilha vídeos. Mas vídeos curtos também, porque as pessoas não gostam de vídeos longos. Quem está entendendo, coloca ok, coloca amém. Graças a Deus. Outra observação. Se essa live está edificando a tua vida, irmãos, compartilha ela com outra pessoa. Se essa live está uma bênção, dê um like aí em nome de Jesus Cristo. Tem 23 pessoas aqui, mas não tem nenhum like aí. Se essa live está sendo abençoadora na sua vida, dê um like aí, porque assim o Facebook também entende que essa live aqui é importante. Tá entendendo? Às vezes as pessoas dão tanta importância a outras lives que não edificam em nada, e aqui que é a palavra de Deus as pessoas não estão nem aí. Então eu digo para você, faça isso em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor vai sendo propagado e levado em muitos lugares que talvez você não vai, mas a palavra de Deus vai. Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. E olha a observação aqui. Qual a melhor forma de se pregar? Use Bíblia, textos, que é a Bíblia virtual. Use textos pequenos, curtos e de versão fácil. Ou seja, de uma versão que as pessoas venham entender. Quando você for compartilhar versículos, eu dou a dica para você. Compartilhe versículos. Você vai lá no Play Store, baixa uma Bíblia. Vai lá no Play Store, baixa uma Bíblia JFA, ou seja, João Ferreira de Almeida. Certo? Você vai lá, baixa a Bíblia JFA, João Ferreira de Almeida, baixa essa Bíblia no teu celular com o aplicativo e você coloca a versão Nova Tradução Linguagem de Hoje, NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje. Você vai lá, baixa essa versão porque é uma versão que todas as pessoas vão entender. Todas as pessoas vão entender, porque é uma linguagem muito fácil, de fácil compreensão. Você vai lá e compartilha isso, compartilha esse texto da Bíblia Linguagem de Hoje, porque a Bíblia Linguagem de Hoje é uma Bíblia de muito fácil compreensão. Você compartilha, as pessoas vão estar entendendo, irmãos. Então a melhor Bíblia hoje para você evangelizar, não é para você estudar, não é para você dar aula de teologia, ou estudar na igreja, ou pregar numa igreja. Eu estou falando aqui na rede social, é a Bíblia da versão Linguagem de Hoje, Nova Tradução Linguagem de Hoje. É a melhor Bíblia para você ter no teu celular e você compartilhar com amigos. Se você tiver aquelas outras versões que você lê na igreja, João Ferreira de Almeida, corrigida, atualizada, as pessoas leem, não entendem o que está sendo lido, não entendem. Lembra de Felipe em Atos capítulo 8? Felipe, ele percebe que tinha um eunuco lendo o livro do profeta Isaías, e Felipe pergunta para ele assim, você entende o que lês? Aquele eunuco diz para ele assim, eu não entendo, eu preciso que alguém me explique. E Felipe começa a explicar para ele. Ou seja, essa versão Linguagem de Hoje, ela já vem de uma forma explicada, para que a pessoa não precise, irmãos, perguntar o que significa isso ou aquilo. Já vem mastigado, já vem totalmente de maneira entendível para que a pessoa possa compreender a palavra de Deus. Outra observação, quando você for evangelizar, irmãos, procure evitar. Eu sei que isso aqui é uma dificuldade, eu sei que tem pessoas que não têm um grau de estudo e talvez, irmãos, porque nós estamos vivendo hoje na era da rede social e uma era da tecnologia, não é como antigamente. É claro que se você pregar na rua, você pregar para uma pessoa, o que você precisa mesmo é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Mas quando você vai fazer uma publicação aqui, irmãos, você precisa tomar cuidado com os erros de português. Aí você diz assim, pastor, mas eu nem sei escrever direito. Sabe o que você faz? Você vai lá no Google, tem o Google Corretor, que é um outro aplicativo também que pode instalar no teu celular. Você corrige com o corretor e você corrige e aquela palavra fica da forma correta e você publica. Sabe por quê? Porque se você publicar uma postagem, uma publicação, uma informação com vários erros de português, a pessoa vai olhar e vai dizer assim, um camarada não sabe nem escrever, ou seja, ele vai pensar assim, ele não sabe nem o que fala e não vai dar atenção para a tua informação. Ele não vai dar valor àquilo que você está falando. Vai desvalorizar a tua pregação, a tua publicação por causa desses erros. Então tome cuidado a maneira com que você escreve, a forma com que você escreve. Talvez aí os irmãos que são mais de idade, não frequentaram uma escola, não têm um grau de estudo,
Tem alguma dúvida? O que você faz? Você vai lá, pergunta para alguém que sabe, pergunta para um filho, pergunta para um neto, pergunta para uma pessoa que conhece, diga assim, viu, tem como você me auxiliar aqui? Eu quero compartilhar esse texto que está certo. Aí você compartilha, mas você está sendo usado por Deus e o nome do Senhor está sendo glorificado. Qual a melhor forma de se pregar o evangelho? Outra observação. Melhor do que textos e versículos é você usar imagens. O Facebook tem uma ferramenta que agora, quando você vai compartilhar escrita, publicações no Facebook, ele tem a opção de deixar imagem, seja preta, azul, laranja, até com fundo musical você pode colocar. Tem aí no teu Face, você sabe disso, você tem a opção de colocar imagens de fundo. Então, quando você for publicar, irmãos, imagens valem mais do que palavras. Eu já falei uma vez e vou falar de novo, vou repetir para você. Você sabia que uma única imagem, ela vale mais do que 1000 palavras? Quando eu falo contigo, irmãos, posso falar 1000 palavras, mas se eu mostrar uma imagem, do que você vai lembrar? Você lembra mais das imagens. Quando eu falo palavras, irmãos, que remetem imagens, automaticamente você vai guardar. Se eu falar para você maçã, do que você lembrou? Lembrou de maçã. Se eu falar para você de chapéu, do que você lembrou? De chapéu. Se eu falar chapéu verde, você lembrou do quê? Do chapéu verde. Se eu falar chapéu cor-de-rosa, você lembrou o quê? Do chapéu cor-de-rosa. Por quê? Porque a tua mente cria imagens. É por isso que Jesus, ao pregar, ele se utilizava, irmãos, de metáforas. O que são metáforas? Figuras de linguagem que traz animação, comparações, parábolas, várias figuras de linguagem que traziam informações à memória da pessoa e fazia a pessoa entender aquela informação de forma de imagens. Por exemplo, quando você conta uma história, a pessoa consegue imaginar uma imagem. Ele vai imaginando, entrando na história. Ele vai vivendo aquela história. E tem mais probabilidade de se gravar a informação na mente. Por isso que Jesus, quando vai pregar, ele sempre está utilizando de parábolas, de metáforas, para quê? Para que a pessoa guardasse a informação. Jesus Cristo, ele vai falar como que a pessoa vai entrar no reino de Deus. Ao invés de ele falar assim, eu sou a forma de você entrar no reino de Deus, ele só diz assim, eu sou a porta. Então, automaticamente, você já memoriza uma porta, você guardou a informação. Certo? Você guardou porque é uma imagem. Fala de coração, você imagina um coração. Fala de criança, você vai imaginar uma criança e assim por diante. Então as imagens, mas compartilhe imagens. Tem vários aplicativos que você pode buscar, até mesmo no Google você pode pegar imagens cristãs e compartilhar essas imagens. Tem vários aplicativos aí que você pode buscar. Aplicativos de imagens que você pode estar compartilhando com as pessoas. Amém? Graças a Deus por isso. Então você compartilha várias imagens e com certeza essas imagens estarão impregnando na mente das pessoas. Impregnando. Porque os olhos são a maior forma de você captar informações. Você viu, automaticamente isso já vai para o teu cérebro de uma forma direta, instantânea. Tanto seja coisa ruim quanto coisas boas. Outra observação. Quando você for evangelizar, procure destacar a informação. Que a informação seja curta e destacada. Lembra do texto que eu li? Abacuque capítulo 2. Olha aqui, irmãos, Abacuque capítulo 2, esse livro aqui foi escrito muito antes de Cristo. E olha o que o profeta Abacuque está dizendo aqui, no texto em que li. Dizendo assim, ó, o Senhor respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, ou seja, grava a informação em umas tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Olha o que Deus está falando. Até quem passa correndo, irmãos, era um outdoor que o profeta Abacuque precisava escrever. Ou seja, Deus está mandando ele escrever um outdoor numa tábua para quem passe correndo possa ler. Assim é a palavra de Deus. Escreva de uma forma que chame a atenção. E tem 4 cores que chamam a atenção, irmãos. Se você não sabe, vai anotando aí 4 cores que você pode usar de fundo. Amarelo, azul, vermelho e preto. Ou seja, são cores, irmãos, que você consegue gravar as informações. Talvez você está vendo um fundo preto aqui atrás, certo? Alguém está pensando assim, o pastor está moderno, porque esse negócio de fundo preto aí é modernismo. Não, não é modernismo, irmãos.
Isso aqui é informação mesmo. Quando você fica com o fundo preto, você tira toda a atenção das outras coisas que estão ao seu lado. E você consegue focar naquilo que realmente você quer focar. Ou seja, você está focado em mim aqui, eu estou pregando a palavra de Deus para você e transmitindo a palavra para você. É por isso que eu digo para vocês, em nome de Jesus Cristo, se utilize das ferramentas da melhor forma possível para você pregar a palavra de Deus. Mas não esqueça de uma coisa, do principal, da presença de Deus. Porque se eu tiver toda esta tecnologia, se eu tiver informação, se eu tiver tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, mas se eu não tivermos a presença de Deus na minha vida principalmente, com certeza nada vai acontecer. Porque eu estou falando aqui, transmitindo a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que trabalha. Porque isso daqui não é uma palestra simplesmente de informações. Isto aqui é a pregação da palavra de Deus orientada pelo Espírito Santo do Senhor. Qual a melhor forma de pregar? Compartilhe vídeos curtos também, mas vídeos que não passem de 4 a 5 minutos no máximo. São vídeos que as pessoas talvez vão olhar e dizer assim, eu vou assistir. Porque as pessoas andam numa correria tão grande ultimamente que dizem assim, não, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, é uma correria muito grande, você sabe disso. E as pessoas não gostam de ficar paradas, irmãos, vendo vídeos longos. Então, compartilhe vídeos curtos que tragam informações da palavra de Deus. Agora aqui, algumas dicas para você pregar nas redes sociais. Coloca aí, algumas dicas para você poder pregar nas redes sociais. Uma dica importantíssima. Eu já caí nesse erro, mas no momento que eu caí no erro, eu já fui lá e consertei. O que, pastor? Fuja das intrigas nas redes sociais. Fuja dos bate-bocas, entre aspas, ou seja, das fofocas, das cutucadas. Por exemplo, a pessoa foi lá e publicou uma informação que você não gostou. Aí você vai lá e compartilha embaixo e fica aquela briga na rede social. Um compartilhando daqui, um compartilhando dali e fica aquela discussão na rede social. Um xingando o outro, debatendo. Isso é coisa ridícula. Principalmente para quem é evangélico. Principalmente para quem é servo de Deus. Isso não está de acordo, isso escandaliza. Porque as pessoas vão ver assim, mas esses camaradas aí são da igreja e nem eles se entendem e querem pregar o evangelho para nós. Então nós precisamos, irmão, nos entender, falar a mesma linguagem. Quando você não concordar com alguma publicação, simplesmente não curta. Você não concorda comigo? Não curta. Você não concorda com aquilo que o pastor publicou, ou que o pregador, o que a irmã, o que o irmão, o que o fulano, o que o ciclano publicou? Se você não concorda, não precisa você ir lá e debater, não precisa você ir lá e desconcordar. Simplesmente não curta. Aí você não vai estar entrando em contenda, você não estará escandalizando a obra de Deus nem o reino. Agora, se você achou aquilo ali interessante, se você concorda com aquilo, curta. Amém? Por isso que eu falo para você curtir aqui, mas que curtir significa assim, eu estou concordando com isso que o pastor Willis está falando. Se você concorda, você pode curtir. E mais do que curtir, você pode até compartilhar com outros, para que outros também precisam ouvir estas informações aí. Então fujamos. Fuja das contendas, fuja das brigas, fuja das fofocas em redes sociais, fuja dos bate-bocas. Uma outra coisa interessante que eu vi uma certa pregação uma vez com um pastor, e ele falou que o Facebook hoje em dia, claro que ele é muito bom aqui para evangelizar, mas infelizmente também é usado por muitas pessoas, irmãos, como um refúgio para covardes. Como assim refúgio para covardes? Porque tem pessoas que não têm coragem de falar de você ou falar da tua vida cara a cara, frente a frente. Aí o que a pessoa faz? Ele vai para a rede social e começa a dar indireta em você. Ele vai para a rede social e começa a falar mal da tua vida. Falar mal do ciclano, do fulano, começa a trazer indiretas nas redes sociais. Isso é feio, isso é imaturidade, é sinal de que você é uma criança espiritualmente. No início da minha fé eu fiz isso também. Não pensa que eu já caí nesse erro também. Mas era imaturo, era falta de maturidade. Mas quando a Bíblia diz assim, quando eu era menino fazia coisas do quê? De menino. Mas eu comecei a ser homem, comecei a fazer coisas de homem, certo? Então se você começa a crescer espiritualmente, você não entra nessas contendas, nessas fofocas, nesses bate-boca, nessas intrigas. Você simplesmente prega a palavra, curte o que é de Deus, o que não é de Deus você não curte e toca a vida, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso.
Então fuja das intrigas. Agora aqui para finalizar esta live nesta noite, quero ver aqui que horas são. Falta 2 minutos para as 10 horas, 22 horas. Quais os atributos do pregador digital? Coloque embaixo para mim, por gentileza, se o irmão Norton puder colocar aí. Quais os atributos do pregador digital? Quais as qualidades que o pregador digital precisa ter? Primeira qualidade de um pregador digital que ele precisa ter, mas é conversão, transformação de vida, vida transformada. Se você não sabe pregar a palavra de Deus, se você não sabe talvez fazer um vídeo, como eu estou fazendo aqui uma live, pregando a palavra, você conta teu testemunho, irmãos, conta aquilo que Deus fez na tua vida. Conta, faça um pequeno vídeo, eu faço um desafio para você. Eu faço um desafio e você me manda no meu WhatsApp. Eu coloco o meu WhatsApp embaixo daqui a pouco aí, eu anoto ele, você anota ele aí. Manda para mim um pequeno vídeo e eu coloco na minha página lá. E esse vídeo você coloca assim, o porquê eu aceitei Jesus Cristo. Por que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Você me manda esse vídeo, mas eu estarei publicando. É um desafio que eu faço para você. Um vídeo de 2, 3 minutos, não precisa mais do que isso. Simplesmente diga assim, por que eu aceitei Jesus Cristo? Amém? Aí o que acontece? Você estará enviando esse vídeo, eu vou compartilhar ele. E com certeza pessoas serão edificadas pelo teu testemunho. Porque a primeira qualidade de um pregador digital precisa ter conversão, transformação de vida, que é o testemunho. Segunda qualidade de um pregador digital, ele precisa ter conhecimento do que fala. Eu não posso falar do que não conheço. Da mesma forma, um pregador digital ou pregador presencial, pregador offline ou pregador online, ele precisa, irmãos, conhecer daquilo que está falando. Como que eu vou oferecer para você laranja se eu nunca experimentei laranja? Como que eu vou lhe oferecer um bolo e dizer que esse bolo é gostoso se eu não experimentei esse bolo? Assim é o Evangelho e a Palavra de Deus. Você precisa ter conhecimento. E tanto aqui, irmãos, conhecimento de informação, quanto conhecimento de experiência com Deus. Amém? Primeira qualidade de um pregador digital é conversão. Segunda qualidade do pregador digital é conhecimento. Conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Procure fazer cursos da palavra de Deus, até mesmo cursos online. Esteja conhecendo a Bíblia Sagrada. Leia de Gênesis ao Apocalipse. Eu vou trazer uma live aqui daqui a uns dias, mas como você gravar a Bíblia na cabeça. Como você guardar informações. E eu tenho certeza que isso vai ser bênção para a sua vida. Muito abençoado para a sua vida. Porque você precisa guardar, memorizar, guardar a palavra no coração. Ter o conhecimento da palavra de Deus. Quando você tem o conhecimento, você consegue explicar para alguém. Você consegue trazer uma palavra de vida, você consegue trazer uma palavra de esperança para as pessoas que estão lhe ouvindo. Então, primeira qualidade do pregador digital é conversão, segunda é conhecimento e terceira, disponibilidade para pregar. Ou seja, não faça de qualquer jeito, não coloque qualquer publicação, não coloque qualquer notícia, qualquer informação. Publique algo que realmente traga resultado. Ou seja, tenha tempo para fazer isso. Nós temos tempo para ficar na rede social, para ver a página do irmão, para ver a página da irmã, para conversar com fulano, conversar com a ciclana, conversar com o beltrano, mas precisamos ter um tempo em especial, aqui em específico, para compartilhar a Bíblia, a palavra de Deus. Então o pregador digital precisa ter disponibilidade. Pastor, eu não gosto de ficar muito nas redes sociais, mas ficar no Facebook para evangelizar, mas não é pecado, pelo contrário, é edificante. Amém? Tenha certeza disso. E para finalizar aqui, quais os grupos que precisam ser alcançados? Mais uma pergunta para você para finalizar a live dessa noite. Quais os grupos que precisam ser alcançados? A primeira classe de pessoas que precisam ser alcançadas são os incrédulos. Pastor, eles não querem me ouvir. Prega. Prega, irmãos, porque Deus está vivo. Deus não está morto. Muitos ateus, muitos que dizem que não acreditam em Deus, dizem que Deus não existe e que Deus está morto. Só que Deus não está morto. Richard Dawkins, patrono dos ateus nos Estados Unidos, ele disse que Deus era um delírio. Aí vem outro pregador, irmãos, escreve um livro assim, O Delírio de Dawkins, mostrando que Deus não é um delírio. Pelo contrário, Deus é a nossa força, Deus é vida, Deus é a paz, Deus é o motivo da nossa existência. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui nesse momento. Então pregue-nos para quem acredita e para quem não acredita, porque quem faz a obra é o Espírito Santo.
Não é você que vai convencer, é o Espírito Santo, porque pregação é sobrenatural, não é algo natural, não é algo que é simplesmente humano, é espiritual. Pregue para pessoas religiosas também. E a observação é que religião não salva ninguém, irmãos. Você bater a mão no peito e dizer eu sou da igreja tal, sou da religião tal, isso não adianta nada. Tem gente que diz assim, porque Deus é um só. E se gaba disso, dizendo assim, porque eu sou da religião tal, sou da outra religião e Deus é um só. Mas eu digo para você, claro que Deus é um só. E existe uma forma de servir Ele. Não é de qualquer forma. Por isso precisa então atentar para isso. Religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Religião, irmãos, não muda a vida de ninguém. Pelo contrário, religião deixa a pessoa pior. Sabe o que é isso? Religiosidade deixa as pessoas piores. Por causa da religião, Pedro quis arrancar a orelha de Malco. Por causa da religião, tem pessoas que colocam bombas no seu corpo e destroem a vida de outras pessoas. Por causa da religião, as pessoas se separam, pessoas brigam, pessoas discutem em rede social por causa de religião. Mas Jesus não é religião, Jesus está acima da religião. Jesus é o único e suficiente Salvador. Não precisa você discutir religião, apenas pregue Jesus. Quem precisa, irmãos, de Jesus, quem precisa ser alcançado? As prostitutas, ou seja, essas pessoas que não têm Deus na vida. Os homossexuais precisam ser alcançados pelo Evangelho. Os criminosos precisam ser alcançados pelo Evangelho. As pessoas que cometeram crimes, os ladrões, os bandidos, não importa quem sejam, prega a palavra de Deus. Quem precisa ser alcançado? Os viciados, aquele que está na droga, aquele que está no crack, que está na cocaína, aquele que está tomando remédio neste momento para tentar se suicidar. Você precisa da palavra de Deus. Essas pessoas precisam da palavra de Deus. Tem gente que vai ficando, vou mandar um vídeo para aquele irmão, vou mandar um vídeo para a irmã, vou mandar um vídeo para aquele homem porque ele é bonzinho. Irmão, mande para aqueles que realmente não gostam do Evangelho. Manda para aqueles que talvez você diga assim, esse daqui não tem jeito, é para esse que Deus quer falar com ele. É esse que Jesus Cristo quer transformar a vida dele. Quem precisa ser alcançado? Os viciados, as prostitutas, os homossexuais, os ateus, os incrédulos, os acadêmicos, os homens inteligentes dessa terra. Eles precisam também ser alcançados pelo Evangelho. Quem mais, pastor? As crianças, as nossas crianças precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Você pode criar um grupo, você pode criar uma página, você pode criar uma forma, uma maneira de evangelizar crianças. Como assim? Colocando desenhos no Facebook, baixando desenhos e vídeos do YouTube, publicando, por exemplo, no Facebook para as crianças assistir. Você pode montar grupos de WhatsApp de crianças da tua igreja, você pode edificar essas crianças. Pregue a palavra de Deus, mas fale na linguagem das crianças, coloque desenhos, coloque imagens, coloque desenhinhos. Ou seja, fale de Jesus de uma maneira que as crianças entendam essa linguagem. As crianças precisam de Jesus, mas as crianças são um departamento muito esquecido. Nós vemos os cultos de criança, tem pastor que nem no culto de criança ele vai. Mas nós, pastores, precisamos dar valores às crianças. Nós, como obreiros, como pregadores, precisamos participar dos cultos das crianças, sim. Por quê? Mas porque se nem nós, pastores, não damos crédito aos cultos de criança, quem dirá os irmãos vão dar? Quem dirá as outras pessoas vão dar? E as crianças, de forma inconscientemente, eles percebem que os adultos, às vezes, não dão atenção. Por que eles vão dar? Aí a pessoa cresce, irmãos, e se desvia da presença de Deus e a pessoa fica perguntando por quê. É porque muitas vezes ele não viu o pai dele e a mãe dele dando tanto valor para Jesus como se deveria dar. Amém? Quem precisa ser evangelizado nas redes sociais também? As pessoas especiais, irmãos. As pessoas que têm algumas deficiências, ou seja, pessoas que são dotadas como pessoas especiais, elas também precisam. Talvez você saiba transmitir informação, por exemplo, como falar com pessoas, irmãos, que são mudas, pessoas surdas, que você sabe a linguagem dos mudos e surdos. Você pode também, irmãos, estar evangelizando nas redes sociais. Você pode fazer isso. Você pode ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo através do teu Facebook. E para encerrar a live desta noite, eu encerro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo para você, use a tua rede social, use esta live que nós fizemos nessa noite para a glória de Deus. Compartilhe com o máximo de pessoas que você tiver. Outra dica importante que não está aqui, mas eu vou falar para você para finalizar.
Faça a lista de pessoas que você quer evangelizar. Pega um caderno como esse aqui, ó. Pega um caderno, escreva nomes de pessoas que você quer evangelizar. Coloca lá número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30. E coloca lá, fulano de tal, eu vou mandar mensagem para ele todo domingo, tal hora. Fulano de tal, eu vou mandar mensagem para ele tal hora, tal dia. Eu vou orar pela vida dele. Tal horário eu estarei orando por ele. Eu estarei mandando foto para ele, evangelizando. Mas se utilize do evangelismo, irmãos. Não tenta empurrar a goela abaixo nas pessoas. Simplesmente evangelize. Simplesmente pregue a palavra de Deus como ela precisa ser pregada. Não é pela força nem pela violência, não é pela religiosidade, mas é pela verdade que nós vamos ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Estarei orando por ti e estaremos encerrando esta live para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Estarei finalizando agora e vou orar por ti. Quero orar pelas famílias da igreja da Palmeirinha, que são muitos irmãos que estão conosco aqui. Glória a Deus, irmã Helena, Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Norte, irmã Helena, minha mãe, irmã Neuda, Joelma. Deus abençoe o irmão Marcos, irmã Raquel, que estão aí. A vida de vocês, irmão Otávio e Romão. Deus guarde poderosamente. Quem mais está conosco aqui? William Moreira, Deus abençoe, William. William Moreira vai ser pai agora, Deus abençoe. A Valmira Braga do Nascimento. Glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus seja louvado. Amém, irmãos? Eu quero pedir um favor para você, antes mesmo de você nós sair daqui, de eu encerrar essa live, compartilha ela com mais pessoas, irmãos. E nós estaremos orando. Eu vou orar pela sua vida. Vou orar agora. E eu creio que Deus pode fazer uma grande obra, pode fazer um milagre. Um milagre dentro da sua casa, dentro da sua vida. Amém? O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele continuará a trabalhar em nós. Deus abençoe, Leandro. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu vou orar por você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Senhor, eu lhe peço, Espírito Santo, que a sua graça e misericórdia esteja conosco. Eu te agradeço, Deus, por esta live e por esta palavra. Que teu nome seja sempre glorificado. Que teu nome seja sempre exaltado, Senhor. Deus, que tu venha trabalhar de uma forma especial através desta pregação. Senhor, que o Senhor venha alcançar muitas vidas, Pai. Muitos que estão nas redes, muitos que estão aí, meu Pai Santo, como pessoas se utilizando da era digital. Alcança, Pai. Tu és um Deus real. Tu és um Deus real, Pai. Tu és um Deus que não está simplesmente, Pai Santo, escondido. Tu és um Deus que sabe ver todas as coisas. Eu lhe peço a tua graça, eu lhe peço milagre dentro da casa dos teus filhos. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor venha alcançar vidas nesta oportunidade. Realiza maravilhas, Pai. Cura, transforma, dá livramento, corta laços de morte, corta laços do inimigo na casa do teu filho e da tua filha, Senhor. Abençoa com a tua mão forte e poderosa, Pai. É o que lhe peço, Deus, nesta oração. Abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, sentido de Deus no coração. Quem está comigo até agora aqui, preste bem atenção que eu vou falar. Eu vou pegar essa live, eu vou compartilhar ela, vou baixar esse vídeo do Facebook e vou compartilhar essa live no YouTube. Colocar lá no canal Avivamento Pleno no YouTube. E depois que eu compartilhar ela no YouTube, eu quero pedir um favor para você. Quero pedir um favor aí para todos os irmãos que estão me assistindo. Compartilha ela depois lá no YouTube, irmãos. Eu vou fazer isso. Quero ver se consigo fazer hoje ainda. E eu estarei compartilhando esta mesma live no YouTube também, para que outro grupo, outras pessoas também sejam atingidas pela palavra de Deus. Você me ajuda, eu te ajudo, e o reino de Deus cresce e o nome do Senhor é glorificado. Que Deus abençoe, tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. Quinta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui novamente, mais uma vez, para mais uma live abençoada. E para aqueles que nos seguem aí nas redes sociais, irmãos, a partir da semana que vem vamos começar aqui a falar sobre escatologia. Os assuntos relacionados às últimas coisas que vão acontecer na face da terra. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã Elizabeth, Deus abençoe a irmã Joelma.
Uma ótima noite para vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.